verdadeira história da vovó, o segredo oculto que revelou relações abusivas familiares. Era um dia cinzento em São Felício, a pequena cidade onde os segredos familiares eram tão comuns quanto as rodas de chimarrão nas tardes frias. Júlia, uma jovem de apenas 20 anos, sentia um misto de ansiedade e curiosidade ao se preparar para explorar o sótão empoeirado da casa da avó. Com cada passo, o rangido das tábuas parecia sussurrar histórias ocultas. Promessas de verdades enterradas há muito tempo. A chuva tamborilava suavemente no telhado, criando uma trilha sonora quase mágica para sua grande descoberta. Enquanto empurrava caixas antigas e lembranças de tempos passados, uma caixa maior chamou sua atenção. Coberta de poeira e envolta em teias de aranha, parecia ter uma vida própria. O coração de Júlia acelerou quando ela, com mãos trêmulas, a abriu. Dentro, encontrou um tesouro de cartas amareladas e fotografias desbotadas que pareciam gritar segredos. Cada folha que ela puxava. Murmurou, enquanto os olhos se arregalavam diante da revelação. As cartas falavam de um pai autoritário, sempre preocupado com a aparência da família, disposto a fazer qualquer coisa para proteger seu nome. Júlia sentiu um nó na garganta ao perceber que sua avó não era apenas uma vítima. Ela havia carregado um fardo invisível por toda a vida, sufocando suas emoções e escondendo a verdade em um eterno silêncio. A cada leitura, Júlia se via mais mergulhada em uma teia de sentimentos, tristeza, raiva e, acima de tudo, um profundo desejo de saber mais. Uma foto em particular chamou sua atenção. Era uma imagem de sua avó, jovem e sorridente, ao lado de um homem que exalava uma aura de poder e controle. O contraste entre o sorriso dela e a rigidez dele a deixou inquieta. Esse é o avô que nunca conheci, pensou, sentindo um arrepio na espinha. Ouvira histórias de sua avó como a mulher forte da família, mas essas cartas a mostravam como alguém que lutava diariamente contra a sua. O tempo parecia escorregar entre seus dedos enquanto Júlia devorava cada palavra, cada revelação. Mas então, ao fundo da caixa, algo se destacou. Uma carta diferente daquelas que já havia lido. Uma última carta, enterrada sob uma camada de recordações. Com o coração na boca, ela puxou o papel amarelado. As palavras eram mais do que uma simples carta. Era uma confissão carregada de dor e coragem. Sua avó não era apenas uma simples vítima, mas uma protetora que fizera escolhas difíceis para manter a família unida. Um turbilhão de emoções a envolveu. O que isso significava para sua vida? Para os laços familiares que sempre acreditou serem inquebráveis. Essas descobertas não deixavam de ser um convite à coragem, mas também à dúvida. E enquanto a chuva persistia lá fora, Júlia sabia que estava à beira de uma jornada que mudaria tudo. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! O turbilhão de emoções pulava dentro de Júlia e ela mal conseguia manter a respiração calma. A última carta de sua avó a deixou em um estado de confusão.
Ela não era apenas uma vítima, mas uma protetora. E agora? Qual era o preço que sua avó pagara para essa proteção? Mas antes que pudesse se aprofundar mais nessas questões, um barulho inesperado a fez parar. Um estrondo vindo do andar de baixo a fez estremecer. Júlia deixou a carpa de lado, levando as mãos trêmulas ao peito. O som parecia um objeto pesado caindo no chão. Um ruído estridente de algo que não deveria estar se movendo. O coração de Júlia disparou. O que foi isso? Pensou. Enquanto a curiosidade lutava contra o medo. Ela se aproximou da escada com passos cautelosos, segurando o corrimão para não escorregar. Desceu devagar, cada degrau rangendo sob seu peso, como se estivesse protestando contra sua presença. Assim que chegou ao final, viu sua mãe Carolina em pé na sala com um olhar enraivecido e um papel amassado em suas mãos. O cheiro de café fresco misturado com a confusão no ar a fez hesitar. Mãe, o que aconteceu? Perguntou Júlia, sem saber se queria realmente saber a resposta. Carolina girou a cabeça. Seus olhos brilhavam com uma intensidade que Júlia nunca havia visto antes. O quê? O que isso quer dizer? O próprio chão sob seus pés parecia hesitar, como se a casa estivesse prestes a desmoronar. O pânico subiu. Havia algo muito maior acontecendo. Não pense que você pode salvar essa história, Júlia. Essa mulher foi casada com ele, com aquele monstro. E ainda assim fez escolhas que alteraram nossas vidas para sempre. Carolina estava quase gritando, sua voz se tornando um eco ensurdecedor na casa silenciosa. Ele não é meu avô? As palavras saíram como um grito impotente. Júlia sentiu o mundo girar. Cada revelação era como um golpe. Alguém estava mentindo. E agora sua própria mãe estava em dúvida sobre a verdade. Não é isso que você pensa. O olhar de Carolina estava entre a defesa e a dor. Era mais complicado do que isso. Sua avó fez acordos e esses acordos nos afetaram de maneiras que você jamais poderia imaginar. Diante da confusão e da intensidade da situação, uma nova lembrança sobre o passado começou a surgir na mente de Júlia. Uma imagem nebulosa de sua mãe chorando. Recados apagados e sussurros em família que pareciam não pertencer à nova narrativa. O que mais você não me contou? Ela perguntou, o medo crescendo no fundo de sua garganta, ameaçando desabafar em lágrimas. Mas antes que Carolina pudesse responder, o barulho de uma porta se abrindo abruptamente fez as duas se virarem. A figura do pai de Júlia, Roberto, apareceu com os olhos cheios de preocupação. O que está acontecendo aqui? Ele olhou para as duas, percebendo a tensão elétrica no ar. A tensão foi alimentada por um silêncio profundo. E justo quando Júlia pensou que tudo já havia sido revelado, a expressão de seu pai mudou. Precisamos falar sobre seu avô de verdade, Júlia. Há muito mais do que você imagina sobre essa história. As palavras dele, como uma bomba, deixaram uma nuvem de incerteza pairando no ar. Qual seria a verdade enterrada sob as memórias distorcidas e incongruentes? Júlia se sentiu mais perdida do que nunca. Contagem regressiva para outra revelação começava. E ela sabia que aquela noite mudaria tudo mais uma vez. A expressão de Roberto era grave.
como se cada palavra que dissesse pudesse rasgar ainda mais o véu que encobria a verdade. Júlia, sem saber o que esperar, sentiu um frio na espinha. Sobre seu avô de verdade? O que você quer dizer com isso? A pergunta escapou de seus lábios, sussurrada quase como se estivesse com medo de ouvir a resposta. Vamos para a sala de estar. Precisamos conversar com calma, disse Roberto, gesticulando para que as duas o seguissem. O cheiro do café ainda pairava no ar, mas aquele ambiente já não parecia aconchegante. Cada passo que Júlia dava se tornava um pesado fardo, como se ela estivesse descendo para algum lugar sombrio onde verdades obscuras aguardavam. Na sala, eles se sentaram e a tensão era palpável. Carolina ainda estava tremendo, o papel amassado entre as mãos, como se fosse a única âncora em meio ao turbilhão emocional. Você precisa entender, Júlia. As coisas eram complicadas. Seu avô, o homem que você achou que conhecia, ele não era quem você pensava. A voz da mãe tremia, mas havia uma intensidade em seu olhar que fazia Júlia hesitar. O que ele fez? A pergunta saiu da boca de Júlia, acompanhada de um aperto no peito. A incerteza se espalhou dentro dela, como uma bomba prestes a explodir. Roberto trocou olhares com Carolina e imediatamente o clima mudou. Ele respirou fundo, como se estivesse prestes a mergulhar em águas profundas. Seu avô, ele estava envolvido em coisas mais sombrias do que você poderia imaginar. Ele tinha segredos, muitos segredos. Não era só sobre sua avó. Segredos? Que tipo de segredos? Júlia sentia que a realidade à sua volta começava a distorcer, o medo e a curiosidade colidindo em sua mente. O pai hesitou, a expressão tensa. Eram negócios escusos, Júlia. Ele estava ligado a grupos perigosos. E sua avó? Ela se viu presa nisso. Para manter você e sua mãe protegidas, ela fez acordos que você nunca sonhou. Isso a consumiu por dentro. A sala mergulhou em um silêncio pesado. Júlia tentava processar a avalanche de informações. Então, tudo isso que eu achei que conhecia era mentira? E eu nunca soube do que realmente aconteceu? É mais complicado. Carolina começou, mas foi interrompida por um grito vindo de fora. Era um grito agudo, desesperado, que cortou o ar denso da sala como uma faca. O coração de Júlia acelerou. O que foi isso? Roberto se levantou rapidamente e correu até a janela. A expressão em seu rosto era de puro pavor. É a vizinha! Parece que aconteceu algo com ela. Ele abriu a porta e saiu em disparada. Júlia e Carolina se entreolharam, o medo agora se multiplicando. A jovem não quis ficar para trás. Seguindo o pai, ela sentiu as pernas fracas, mas a adrenalina a impulsionou para fora. Assim que chegaram ao jardim, o cenário era caótico. Um grupo de pessoas se aglomerava em torno de uma mulher no chão, gritando e chorando. A mulher, a vizinha, estava pálida e a expressão em seu rosto era de terror. No meio da confusão, uma palavra se destacou entre os gritos. Disfarce, ele está de volta. O murmúrio coletivo fez um frio subir pela coluna de Júlia. Tina está de volta! Acabou gritando sem entender nada. O pânico se espalhou pelo rosto de Carolina quando ela ouviu o que foi dito. Roberto ignorou os gritos e se aproximou da mulher. O que aconteceu? Perguntou. A mulher soltou um gemido e fez um movimento com a mão, como se quisesse ver algo. Ele está de volta! O homem que sua mãe, o homem que sua avó. As palavras ficaram estagnadas no ar. O que quer que estivesse sendo revelado?
Parecia uma linha fina que ligava todos os horrores do passado ao presente. Júlia se sentiu tonta, tudo girava. Olhando para sua mãe, que estava em choque, um pensamento a atingiu com a força de um relâmpago. E se toda a história que ela havia conhecido estivesse prestes a desmoronar junto com essa revelação? Antes que pudesse fazer mais perguntas, uma presença familiar irrompeu no meio da multidão. Um homem alto, com um olhar intenso e familiar, mas com a gravidade de alguém que já havia sido pesadelo de alguém. Você nunca achou que poderia se livrar de mim, não é, Júlia? O homem disse com um sorriso enigmático. A voz soou como um eco distante e cada sílaba arrastou mais peso sobre os ombros da jovem. O mundo dela estava prestes a mudar novamente e talvez para sempre. O homem à frente de Júlia não era um estranho, embora sua presença parecesse cortante como um golpe de faca. Ela já o conhecia. Tinha em sua mente uma imagem levemente borrada do avô que nunca conhecera, mas que sempre fora mencionado. O que você está fazendo aqui? Júlia gritou, a adrenalina pulsando nas veias. As vozes ao redor tornaram-se um blur. O pânico das pessoas se misturava ao ruído da multidão, mas tudo o que importava naquele momento era o homem frente a ela. Eu sempre soube que esse dia chegaria. Ele respondeu, uma malignidade num sorriso franzido que gelou a espinha de Júlia. Você é a chave para tudo isso. A história da sua avó. O que ela realmente fez para manter você e sua mãe a salvo. Ele fez uma pausa e olhou profundamente em seus olhos, como se quisesse penetrar em sua alma. Ela te escondeu um segredo. O que você está dizendo? O coração de Júlia batia descompassado. Um arrepio passou pela pele, enquanto ela tentava conectar os pontos entre todas as revelações que havia descoberto nas cartas, as mentiras de Carolina. Tudo isso misturado com a presença daquela figura assustadora. Você não está pronta para a verdade, ele sussurrou, como se fosse um feitiço. Mas você precisa saber, a sua avó não era só uma mulher boa. Ela fez escolhas que mancharam sua alma. E você é a prova viva disso. Os olhos de Carolina se arregalaram em terror. E Júlia pôde ver suas mãos trêmulas se apertando na blusa. Não ouça ele, Júlia. As palavras vieram como um grito desesperado. Ele mente. Ele só está tentando confundir você. Mas antes que Júlia pudesse processar qualquer coisa, uma sirene de polícia passou zunindo pela rua, interrompendo o caos e trazendo uma nova camada de urgência. Várias cabeças se viraram à direção da sirene e o homem começou a recuar lentamente, como se soubesse que a tempestade que ele trouxera iria se dispersar junto com o som do alerta. Você não pode simplesmente fugir, Júlia gritou, já desesperada. Ela queria saber. Os segredos que tinham feito sua família desmoronar eram como uma doença invisível, corroendo tudo ao seu redor. Ele se virou para encará-la. Seu sorriso se transformou em uma expressão séria. Você não sabe quem você realmente é, Júlia, mas eu sei. E tudo o que você precisa fazer é me encontrar. A verdade não é o que você pensa. Ela está mais perto do que você imagina. Sem aviso. O homem começou a se afastar, desaparecendo na multidão enquanto as pessoas se afastavam dele, como se o evitassem. A atenção estava voltada para os policiais que chegarem e a confusão crescia ao redor. Mas a mente de Júlia estava apenas em um lugar. Todas as peças que ele jogara tinham mudado tudo.
O passado da avó, a história de sua mãe e até mesmo seu próprio sentido de identidade estavam em jogo. Ela olhou para sua mãe, que tinha os olhos cheios de lágrimas e realmente parecia mais assustada do que nunca. Mãe, o que ele quis dizer? Que segredos são esses? A expressão de Carolina estava distante, perdida em memórias conturbadas, e era visível o turbilhão de emoções passando por seu rosto. Júlia, eu não posso falar sobre isso agora. Foi nesse exato momento que um grito irrompeu da multidão. A mulher caída no chão, a vizinha, contorcia-se, e no chão um pequeno objeto brilhava ao sol. Algo que ela tinha deixado cair. Júlia se aproximou, em busca de respostas. Mas quando se agachou para pegar o que parecia ser uma pequena caixa de joias, uma sensação arrepiante tomou conta dela. Ao abrir a caixa, algo nas palavras escritas dentro fez seu coração parar por um instante. A verdade está escondida sob o que você mais ama. A frase parecer passar como um relâmpago e tudo o que pensava saber sobre sua vida e sua família começou a desmoronar novamente. E onde tudo estava prestes a levar, ela ainda não podia imaginar. Júlia, não! Deixe isso! Carolina gritou, mas era tarde demais. O mistério estava apenas começando e ela percebeu que o que essa caixa continha poderia mudar tudo, a própria essência de quem ela era. O coração de Júlia disparou enquanto ela segurava a caixa de joias. A mente girando com perguntas sem resposta. A verdade está escondida sob o que você mais ama. As palavras pareciam ecoar em sua cabeça, como se o mundo ao redor tivesse parado. O que isso significava? O que mais sua avó poderia ter escondido? Mãe, o que isso quer dizer? Júlia olhou de relance para Carolina, que estava visivelmente em choque. Os rostos na multidão estavam sombrios e o pânico crescendo ao redor só agravava o peso da revelação. Não toque nisso, Júlia! Carolina gritou, mas a jovem já tinha aberto a caixa. Dentro, uma chave antiga brilhava como uma estrela no escuro. Seus olhos se arregalaram. O que essa chave poderia abrir? A curiosidade superou o medo e a sensação de que estava à beira de algo monumental a impulsionou a investigar mais. Nesse instante, um sussurro atravessou a multidão, como uma sombra que se espalha. Ela não devia ter feito isso. As palavras eram carregadas de desprezo e temor. As pessoas se afastavam, criando um espaço ao redor de Júlia. Ela se virou, percebendo que todos estavam olhando para o homem que havia entrado abruptamente no cenário. Você! Ele apontou para Júlia, o rosto duro como pedra. Você não sabe o que está fazendo! A voz dele era uma mistura de urgência e ameaçadora possessividade. Seu olhar disparou para a caixa na mão dela. Essa chave! Júlia sentiu um frio na barriga. Quem é você? Ela mal conseguiu perguntar, o medo tremendo nas palavras. Eu sou alguém que conheceu sua avó muito mais do que você imagina, ele respondeu, a confiança em seu tom quase ofuscante. E então, a grande revelação. Eu sou filho dela. Aquelas palavras cortaram o ar como um raio. Júlia ficou paralisada. A neblina de confusão se instalou na mente dela e, ao mesmo tempo, um turbilhão de emoções a atingiu como uma onda. Como assim você é filho dela? Você está mentindo! O grito dela ecoou pela sala. E Carolina estava pálida como uma folha de papel, os olhos arregalados em incredulidade. Eu sou, sim! Ele se aproximou e a multidão recuou um passo.
Seu avô não era o homem bom que você pensava. Ele e sua avó, eles forjaram uma história para esconder a verdade de quem somos. E essa caixa, ela é a chave para tudo, para o que realmente aconteceu. Chega! Carolina interveio, sua voz cortante como vidro. Não perca o seu tempo, Júlia. Ele está tentando te manipular. Mas o olhar de Júlia estava fixo no homem, a chave brilhando em suas mãos como uma lanterna no escuro. Eu estou aqui para te proteger, ele disse, a voz mais suave e amora. Mas você precisa me ouvir. A verdade sobre sua avó, ela fez escolhas que ecoam até hoje. Você não sabe ao que está se metendo, mas eu posso te ajudar. A multidão estava em suspense, o medo e a tensão palpáveis. E em meio a tudo isso, Júlia sentiu que uma tempestade se aproximava. Uma verdade aterradora estava prestes a ser revelada. Uma teia imensa de mentiras e enganos se desenrolando diante dela. Com um passo hesitante, ela levantou a caixa de joias mais perto, o coração na boca. O que essa chave abre? A pergunta saiu não como uma simples curiosidade, mas como um chamado à ação. O homem a encarou e em seu olhar havia tanto dor quanto determinação. O que sua avó deixou para você? Uma herança que foi escondida, a verdade sobre sua família. Então, do fundo da multidão, um grito perfurou o ar, tirando todos do momento de tensão. Não aquela caixa, não aquele segredo. O desespero na voz de alguém desconhecido era palpável. O caos se instaurou enquanto as pessoas começaram a gritar, e aquela nova revelação parecia ameaçar desmoronar o pouco que restava da estabilidade na vida de Júlia. E no meio desse tumulto, o céu escureceu como se o universo estivesse desabando. Júlia percebeu que o passado e o presente estavam se entrelaçando em um único nó, prestes a se desfazer. A cada batida do seu coração, a sensação de que a vida nunca mais seria a mesma se intensificava. O que mais estava prestes a ser revelado? O que significaria essa chave? E quem realmente era sua avó? O desespero e a esperança começaram a lutar dentro dela, prometendo que nada ficaria como antes. E nesse momento, Júlia percebeu que suas antigas certezas estavam se esvaindo rapidamente, deixando apenas uma pergunta que ecoava na escuridão crescente. Até onde você iria para descobrir a verdade? O coração de Júlia disparou enquanto ela segurava a caixa de joias, a mente girando com perguntas sem resposta. A verdade está escondida sob o que você mais ama. As palavras pareciam ecoar em sua cabeça, como se o mundo ao redor tivesse parado. O que isso significava? O que mais sua avó poderia ter escondido? Mãe, o que isso quer dizer? Júlia olhou de relance para Carolina, que estava visivelmente em choque. Os rostos na multidão estavam sombrios. E o pânico crescendo ao redor só agravava o peso da revelação. Não toque nisso, Júlia! Carolina gritou, mas a jovem já tinha aberto a caixa. Dentro, uma chave antiga brilhava como uma estrela no escuro. Seus olhos se arregalaram. O que essa chave poderia abrir? A curiosidade superou o medo, e a sensação de que estava à beira de algo monumental a impulsionou a investigar mais. Mas antes que pudesse fazer qualquer movimento, um grito cortou o ar. A verdade não pode ser revelada! Era uma voz familiar, mas abafada pelo caos. Era David, o amigo de infância de Júlia, que estava na multidão. Seus olhos se destacavam, cheios de pânico. O choque se espalhou pelo rosto de Júlia. David? O que você está fazendo aqui? Ela perguntou, a confusão se misturando à tensão.
Você não sabe o que está fazendo, Júlia! Ele correu em direção a ela, o rosto pálido. Deixe isso pra lá. A chave não é apenas um objeto, é uma maldição. A maldição? Júlia repetiu, sentindo o mundo começar a desmoronar. O que você sabe sobre isso? Antes que ele pudesse responder, o chão sob eles começou a tremer. As árvores balançavam e a multidão gelou, olhos voltados para ferros e telas. Júlia prendeu a respiração. Era como se o universo estivesse em resposta à revelação. Nutria uma certeza insuportável. Devo ser a responsável, a verdade, o passado. Foi então que o homem, que afirmava ser o filho da avó, retornou. Ele tinha um olhar sombrio enquanto observava a cena. Você não pode abrir essa porta, Júlia. A chave abrirá algo que precisa permanecer fechado. O pânico se espalhou. A multidão começou a gritar, tentando se afastar do centro da confusão. Mas Júlia sentiu a adrenalina correr. O que você está escondendo? Que tipo de segredos minha avó tinha? Nesse instante, um brilho intenso e ofuscante iluminou a caixa, cegando todos por um segundo. Os gritos se silenciaram, e ao abrir os olhos, Júlia viu uma figura familiar emergir da luz. Era sua avó, mas não como a lembrava. Ela estava mais jovem, com um olhar firme e um misto de determinação e tristeza. Júlia, a voz dela ressoou, carregada de dor. Você precisa ouvir isso. Mas antes que pudesse continuar, algo inesperado aconteceu. Um homem, um estranho que ninguém parecia reconhecer, surgiu por trás da avó, segurando uma arma. Eu não posso deixar isso acontecer! Ele gritou, a expressão de medo estampada. Um tiro ecoou e tudo parou. O tempo pareceu desacelerar e o impacto da bala atingiu em cheio o peito da avó, que caiu ao chão, o brilho em seus olhos se apagando lentamente. O grito de Júlia irrompeu como um trovão. Seu coração parou por um instante. O mundo ao redor desmoronando. O terror penetrava seu ser e, em um único momento, tudo o que conhecia estava em colapso. As verdades, as mentiras, as oitavas de amor e dor estavam agora manchadas de sangue. Não! Não pode ser! Os gritos se misturavam ao desespero da multidão, mas o semblante de Júlia estava fixo em seu avô caído. Agora não era mais apenas a busca por respostas, era uma batalha pela vida. E enquanto o caos irrompia, o estranho olhou para Júlia. Um brilho de reconhecimento pairou em seus olhos. Você é a única que pode acabar com tudo isso. As palavras ficaram penduradas no ar, pesadas como o peso da realidade. O que significava isso? O que mais sua avó havia escondido? E o que estava agora realmente em jogo? A luz começou a se apagar na cena, como se tudo estivesse sendo envolvido numa treva de escuridão. Júlia ficou paralisada. A caixa de joias ainda em suas mãos. O corpo de sua avó parecia ter caído em câmera lenta e o mundo ao entorno se tornava um eco de gritos e confusão. Mas no meio daquele pânico, uma sensação estranha começou a crescer dentro dela, uma intuição que a fazia sentir que algo mais estava por vir. De repente, o homem que afirmava ser o filho da avó dela, antes tão ameaçador, perdeu a firmeza no olhar. Ele olhou para a multidão e um lampejo de medo cruzou seu rosto. Não pode ser! Ele sussurrou, como se estivesse tentando se convencer de algo. Nesse momento, os olhos de Júlia se arregalaram. O que ele sabia que ela não sabia? Enquanto a multidão se agitava, Rosa, a vizinha que havia gritado sobre o disfarce, surgiu detrás da multidão. Sua expressão de desespero, agora substituída por uma determinação feroz. Ele deve ser parado, ela gritou, apontando para o homem. Você não sabe a verdade. Ele não é o que você pensa.
Os murmúrios da multidão cessaram e um silêncio tenso tomou conta do ambiente. Júlia sentiu uma onda de confusão e desespero. O que você está dizendo? A voz dela tremia. Rosa se aproximou, seus olhos firmes e cheios de uma intensidade que ela nunca havia visto antes. Júlia, a sua avó não era apenas uma vítima. Rosa exclamou, quase em grito. Ela fez um acordo. E ele não é a única pessoa que sabe. O que você acha que ele quer? O que ele realmente é para você? E para sua família? As palavras de Rosa caíram sobre Júlia como um balde de água fria. O que você quer dizer com isso? Ela repetiu, mal conseguindo absorver a trama que se desenrolava sob seus pés. Quando encarou o homem, achou que viu um leve sorriso em seus lábios. O que estava acontecendo? Júlia, você precisa entender. Rosa estava quase chorando. Ele não é só o filho da sua avó. Ele é seu irmão. Seu avô não é o homem que você acha que ele é. A verdade é ainda mais sombria. A sua avó fez toneladas de coisas para manter você e sua mãe protegidas de uma história que eles construíram juntos. Um grito perfurou o ar. Não pode ser verdade. A voz de Carolina ecoou de uma maneira que Júlia não conseguia ignorar. Não, isso não é o que aconteceu. O desespero cresceu, as expressões da multidão cobrindo-se de incredulidade e choque. Então você? Você, meu irmão? O olhar de Júlia se fixou no homem. Uma sensação açoitante começou a tomar conta dela. Tudo se torna um emaranhado de pensamentos. Como assim? O que mais você escondeu de mim? Júlia, é mais complicado do que todos pensam. Ele olhou para o chão, profundamente perturbado. A nossa família não é o que você acredita que seja. Mas antes que qualquer um pudesse dizer mais, um som estrondoso ecoou. A terra até parecia tremer em resposta, e uma figura apareceu do fundo da multidão. Era um homem alto, imponente, que parecia irradiar uma presença ameaçadora. Chega! Não! Ninguém pode saber. O novo homem avançou e uma tensão elétrica se espalhou pelo ar. Rosa hesitou, olhos arregalados, e a multidão recuou em silêncio. Você não pode simplesmente vir aqui e contar tudo isso. Não agora. Júlia olhou entre os dois homens, sentindo que o chão sob ela estava se desmoronando. As palavras de Rosa ecoavam na mente dela como um mantra sufocante. Seu irmão? Segredos? O passado que sua avó levara para o túmulo. Você nunca soube, Júlia, mas você é muito mais importante do que ninguém pode imaginar. A voz do irmão dela soou baixa, mas firme. E eu só queria que você soubesse a verdade antes que seja tarde demais. A figura imponente na frente deles começou a avançar, a resposta já sendo calculada. O caos na mente de Júlia estava se intensificando, mais perguntas surgindo a cada instante, mas ela se sentia perdida em um labirinto de segredos e mentiras. Se você sair por essa porta, você vai soltar algo que não pode ser parado. O homem ameaçador anunciou, sua voz reverberando, e Júlia sentiu um frio na espinha. O que mais havia de ser revelado? O que sua avó realmente fizera? A verdade estava mais próxima do que nunca, mas o que era seguro? Enquanto o coração dela pulsava de expectativa e terror, a estrada para descobrir a verdade parecia estar mais tortuosa do que qualquer um poderia imaginar.
O coração de Júlia disparou enquanto ela segurava a caixa de joias, a mente girando com perguntas sem resposta. A verdade está escondida sob o que você mais ama. As palavras pareciam ecoar em sua cabeça como se o mundo ao redor tivesse parado. Não toque nisso, Júlia! Carolina gritou, mas a jovem já tinha aberto a caixa. Dentro, uma chave antiga brilhava. Ela estava a um passo de descobrir algo monumental, mas o olhar de seu irmão a trouxe de volta à realidade. Júlia, você precisa entender que este não é o momento, ele disse, a voz mais firme agora. Se você abrir aquela porta, não haverá volta. A verdade, em sua forma mais pura, pode destruir tudo. O homem ameaçador, imponente, avançou. Chega! Ninguém pode saber! A tensão era palpável e Júlia sentiu a adrenalina correr pelas veias. O que mais havia de ser revelado? Nesse momento, uma explosão de luz cortou o céu. Um trovão estrondou e fez tudo tremer. O caos se instaurou e a multidão começou a gritar. Júlia olhou para o céu em estado de assombro. A tempestade se formava rapidamente, como se o próprio universo estivesse em resposta à revelação. O homem imponente olhou para cima. Sua expressão se transformando de confiança para terror. Não pode ser, ele sussurrou baixo, como se as nuvens pudessem ouvir seus segredos. Do que você está falando? Júlia gritou, mas sua dúvida se esvaziou com o barulho. A chuva começou a cair, mas não era uma chuva normal. Gotas pesadas e angustiantes se precipitaram como se estivessem carregadas de dor. E em meio à tempestade, uma figura emergiu das sombras. Era Rosa, a vizinha, mas algo nela estava diferente. Os olhos dela estavam reluzentes, cheios de um conhecimento profundo, como se visse através das almas. Júlia, você precisa ouvir. A chave não abre apenas uma porta. Ela é a chave para nosso passado e o futuro. Júlia hesitou, a caixa ainda em mãos. O que você quer dizer, Rosa? Essa tempestade, ela não é apenas um fenômeno natural. É um sinal. O que está prestes a ocorrer mudará tudo o que você conhece. O homem diante delas riu descontroladamente. Um riso baixo e sombrio. Você não tem ideia do que está falando. A verdade só traz destruição. Destruição ou libertação? Rosa retrucou, mantendo seu olhar firme. O que a sua avó fez em nome do amor e o que ela deixou para trás você precisa saber. O barulho de trovões ensurdecedores ecoou e a multidão de repente se dispersou, buscando abrigo. Mas Júlia estava paralisada. Entre os dois, a tensão crescendo. Então, como um relâmpago, algo inimaginável aconteceu. Uma nova onda de luz surgiu. Do céu, um objeto caía, cortando o ar com um som de metal e trovão. Júlia se sentiu puxada. — O que é isso? Gritou, mas ninguém respondia. O objeto colidiu com a terra, levantando poeira e escuridão. O impacto deixou todos em choque. Quando a névoa se dissipou, um sarcófago de metal antigo e ornamentado surgiu diante deles. O ar estava pesado com o cheiro de terra molhada e algo mais. Algo de longínquos segredos. Ela não pode estar aqui, murmurou uma voz ao fundo. Era Carolina, agora pálida, e em seus olhos havia desespero.
Jane está aqui, mãe. O que você sabe? A tensão era insuportável. Cada segundo parecia uma eternidade. Se essa porta se abrir, tudo virá à tona. E o passado não é o que parecia. Existem coisas que a memória não pode conter. O olhar do homem, antes confiante, agora estava cheio de medo. Por favor, não faça isso. A verdade pode destruir a nós todos. E o olhar de Júlia viajava entre todos, sem saber a quem acreditar ou em quem confiar. O que mais estava a caminho? O que o sarcófago escondia? O que sua avó realmente deixara como herança? Entre a chuva e o desconhecido, a cena estava prestes a mudar radicalmente. E o peso da verdade era um evento com consequências imprevisíveis. O peso da atmosfera era insuportável. Júlia olhou para o sarcófago de metal, seu coração acelerando. Ela precisava saber o que seu avô realmente havia escondido. A chuva caía pesada ao redor, como se o céu estivesse lamentando algo profundo. O homem imponente à sua frente parecia hesitar, seu olhar fixo no sarcófago como se temesse o que poderia sair de lá. Você não entende, Júlia. Abrir isso pode causar consequências que nem imaginamos, ele disse, a voz trêmula, mas cheia de autoridade. O irmão de Júlia estava ao seu lado, com expressão tensa, como se quisesse protegê-la de algo impensável. Vocês realmente acham que podem me impedir de descobrir a verdade? Júlia respondeu, a adrenalina correndo em suas veias. Essa chave é minha, eu tenho o direito de saber. Não, você não tem. O homem imponente avançou, mas Rosa se colocou à frente com um olhar desafiador. Esse segredo precisa ser revelado, mas não da forma como você imagina. O que está dentro não é só história, é vida e morte também. A tensão aumentou, como uma corda esticando-se prestes a arrebentar. Júlia segurou a chave firmemente, sem saber se deveria avançar ou recuar. O olhar de sua mãe, cheio de medo e desespero, a fez hesitar. Mãe, o que você sabe? Por que todos estão tão apavorados? Carolina abriu a boca para responder. Mas um grito vindo do sarcófago cortou o ar. Todos se voltaram e o estrondo de metal rangendo foi ensurdecedor. O sarcófago se abriu lentamente, revelando uma luz brilhante, irradiando de seu interior. Os olhos de Júlia se arregalaram de espanto. Um ser surgiu das sombras, uma mulher de aparência familiar, mas claramente mais velha. Era sua avó, não como ela a conhecia, mas uma versão dela de muitos anos atrás, com um olhar profundo e triste. Júlia. A voz dela soou como um eco distante, cheia de dor. Você precisa ouvir a verdade. O que você está prestes a descobrir mudará tudo. Antes que alguém pudesse reagir, ela ergueu a mão e uma onda de energia envolveu o espaço. O vento soprou forte, fazendo as árvores ao redor balançarem, e Júlia sentiu seu corpo sendo puxado para a frente. O que está acontecendo? Gritou ela, enquanto a tempestade crescendo intensificava seu medo. A mulher continuou. Eu fiz escolhas difíceis, escolhas que afetaram toda a família. Seu avô, ele não é o que você pensa. Ele foi o responsável por um grande mal, e eu fiz o possível para proteger você e sua mãe.
mas talvez tenha feito mais mal do que bem. As palavras dela penetram em Júlia como um punhal. O que você quer dizer? O que foi seu avô? Ele estava envolvido em coisas que você não pode imaginar. E eu, disse ela. Eu não poderia deixá-lo atingir você ou sua mãe, mas a verdade sempre encontra seu caminho. A avó disse, os olhos cheios de lágrimas, e você sempre foi parte disso. O que você verá agora? Mas então algo inesperado aconteceu. O homem que se dizia irmão de Júlia deu um passo à frente, o rosto contorcido de dor. Para! Você não pode fazer isso! Ele se virou para a avó. Você não tem ideia do que isso significa para nós. Todos estavam em choque. O que você está escondendo? Perguntou Júlia, o coração batendo forte. O passado estava desmoronando diante dela. Porém, o que estava prestes a se revelar poderia mudar tudo o que sabia. A avó olhou firmemente para o homem. Eu fiz o que precisava, e agora a verdade está prestes a emergir. Mas você precisa estar preparada, Júlia. E nesse instante, o chão sob eles tremeu novamente. E a luz dentro do sarcófago se intensificou. O céu ruiu. E Júlia sentiu o chão agradável sob seus pés se desintegrar. Algo estava prestes a acontecer de uma maneira que ninguém poderia prever. A revelação estava chegando. O destino de todos estava prestes a ser selado. O que mais eles escondiam? O que mais estava em jogo? A verdade finalmente liberada seria uma bênção ou uma maldição? E quando a luz finalmente iluminou tudo à sua volta, Júlia soube que nada seria como antes. Júlia sentiu o ambiente ao seu redor pulsar, como se o próprio ar estivesse carregado de tensão. A mulher que afirmava ser sua avó, agora em sua forma mais jovem e angustiada, parecia tão real, mas tão distante ao mesmo tempo. Com cada palavra que ela soltava, a tempestade crescia, fazendo raios cortarem os céus como suas emoções internas. Eu fiz escolhas difíceis para proteger você, a avó disse. A voz trêmula. Júlia olhou para o sarcófago, a chave ainda segura em sua mão, enquanto as revelações anteriores se entrelaçavam com uma nova realidade. Os ecos de seu passado se misturavam em sua mente, sombras de uma infância marcada por segredos e silêncios. Segredos que precisam acabar, respondeu ela, mais firme do que se sentia. O olhar de sua mãe estava distante, um abismo profundo de dor em seus olhos. O homem desconhecido à sua frente, que dizia ser seu irmão, estava agora em um impasse, seu rosto refletindo a mesma confusão e sofrimento. Diga-me a verdade, tudo. De repente, o homem imponente avançou, elevando a voz. Se você abrir, não haverá retorno. A verdade é uma faca de 2 gumes. O ambiente ficou em silêncio, as palavras pendendo no ar como uma ameaça. Ruben, o irmão, tomou o passo à frente, como se quisesse proteger Júlia, mas o medo estava estampado em seu rosto. Você não deve fazer isso, Júlia. É perigoso. A tempestade rugia, mas algo na insistência de sua avó a fez hesitar. Eu não posso permitir que você viva na ignorância, mas também não quero que você sofra as consequências disso. A verdade não é apenas um peso, mas uma libertação. Um novo trovão estourou, e a sensação de que o mundo poderia desabar a qualquer instante a impulsionou. Eu preciso saber quem eu sou! Gritou Júlia, a voz ecoando em meio ao barulho ensurdecedor. Essa é a minha vida!
E assim, com um movimento decidido, ela ergueu a chave e a colocou na fechadura do sarcófago. O som de metal rangendo ecoou em um silêncio profundo, e o mistério que estava por trás daquela porta parecia estar finalmente à vista. Quando o sarcófago se abriu, uma luz ofuscante iluminou a cena. Todos atrás de Júlia hesitaram. A tensão era palpável, e a silhueta de uma mulher, tão parecida com sua avó, mas com um brilho de sabedoria que transcendeu o tempo, emergiu. As escolhas que fiz, as correntes que carregamos, todas nos levaram até aqui. A mulher disse, o olhar de Júlia fixo na sua. Mas cada geração tem o poder de quebrar ciclos. E neste momento, tudo se tornou claro. As mentiras, os segredos, o peso do legado. A história de sua família não era apenas sobre dor, mas sobre a luta por liberdade e verdade. Respirou fundo. Eu não posso mudar o passado, mas posso decidir o meu futuro. Corações batiam no compasso de seu desejo de se libertar. Ela virou-se para a multidão, uma nova determinação preenchendo seu ser. Vamos parar de viver com os fantasmas do passado. A verdade é difícil, mas também é libertadora. O homem imponente balançou a cabeça, impotente perante a força dela. Você não sabe o que está fazendo. Talvez, respondeu Júlia, mas é hora de descobrir. No fundo, ela percebeu que tinha a escolha nas mãos. A responsabilidade não era apenas dela, mas de todos. O passado e seus segredos surgiam como nuvens pesadas, mas a luz da verdade agora brilhava com mais força. Enquanto a tempestade se acalmava, um sentimento de renovação pairou no ar. Os olhos das pessoas na multidão se encontraram e, pela primeira vez, Júlia viu esperança ao invés de medo. A jornada estava apenas começando. A pergunta que ecoava em sua mente era simples e complexa ao mesmo tempo. Qual seria o próximo passo? E assim, com um olhar fixo no futuro, uma ideia poderosa tomou forma em seu coração. Esse era o começo de uma nova história, e ela estava pronta para escrever cada capítulo. Não deixe a história de Júlia e sua luta por verdade acabar aqui. Você precisa se inscrever no canal agora para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e mostrar que você está conosco. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse desfecho incrível e compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este final impactante. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.